Bom, eu e a Karen, a professora de História, a gente já fez aqui duas conversas a respeito de feminismo, um feminismo geralzão, assim, outro sobre o feminismo brasileiro. Antes também cheguei a conversar com a psicóloga Aline, a gente fez um bate-bola ali a respeito de homens e mulheres, a questão aí que os desafios de cada um aí nessa época tal. E hoje a gente vai falar sobre homens, né? A gente fala tanto de mulher, na mídia aparece tanto a respeito de mulher, tal. E hoje a gente vai falar sobre homens. E é uma coisa bem legal essa questão de estar fazendo as lives aqui, porque a gente acaba conhecendo outras pessoas, né? Um que puxa o outro, tal. O convidado de hoje, colega psicólogo, eu conheço através da Ellen, com quem eu já fiz uma conversa também lá no começo sobre ansiedade. Era até mais ou menos o começo da pandemia, inclusive. E daí ela me comentou sobre o Bruno, quando a gente estava falando dessa questão aí de masculinidade, estava falando, tem um amigo que trabalha com isso, tal. E daí deu certo. Deu certo hoje. A gente está até comentando agora há pouco que foi exatamente na semana que ele tinha disponibilidade, então era para ser mesmo, né? Para começar, assim, se apresenta, Bruno. Você estava comentando agora há pouco sobre o coletivo, seus trabalhos, tal. Conta para gente aí qual que é a sua trajetória aí. Bom, eu sou psicólogo de formação, né? E já faz uns, talvez 4 para 5 anos, que eu tenho trabalhado com grupos reflexivos com homens. Tive a oportunidade de conhecer algumas experiências fora do Brasil, que me deixaram bastante impressionados e tal, e aí comecei a buscar experiências parecidas aqui no Brasil, e acabei encontrando num primeiro momento com esse coletivo, que é o coletivo chamado Sexualidade e Saúde, coletivo feminista, Sexualidade e Saúde, onde acontecem grupos reflexivos com homens autuados pela Lei Maria da Penha. Então, homens que foram autuados pela Lei Maria da Penha, em um dado momento lá do processo deles, eles são convidados para passar por uma reunião, no fórum, onde eles são convidados, se assim quiserem, para participar desses nossos modos, desses nossos 16 encontros, né, nesse nosso ciclo de 16 encontros, onde a gente vai tematizar questões relativas à masculinidade e com maior ênfase, né, com maior foco na questão da violência contra a mulher e tal, né, porque é um tema que está muito ligado com o motivo deles estarem lá, né. Sim, então, sim. Então essa é uma das modalidades com quem eu venho trabalhando já há um tempo. Também trabalho com grupos não relacionados diretamente com a Lei Maria da Penha, então grupos reflexivos de maneira mais livre, geral, né? Grupos terapêuticos, reflexivos, a gente gosta de chamar de grupo reflexivo. Já mais recentemente, já fiz trabalho com movimentos sociais, e mais recentemente agora estamos começando um trabalho junto com o pessoal do Movimento Sem Teto, e também faço atendimento clínico. Também faço atendimento clínico também, digamos, mais voltado para essa demanda, se assim for o caso, né? Faço atendimento clínico de maneira geral, mas se por acaso essa demanda for a demanda da pessoa que está procurando, ela vai ter, digamos assim, eu tenho uma experiência maior nesse Sim, sim. do que a Não, média. você sabe que os homens que procuram terapia, em geral, posso estar errado, mas em geral procuram homens também, né? Em geral, sim. Eu acho que a fração é maior, né? Mas agora tem aumentado um pouco, mas eu acho que é uma tendência de aumento. Eu acho que a tendência de aumento, ela não só é de aumentar, mas é de aumentar com mais rapidez, né? De maior intensidade. Mas isso não quer dizer que seja muito, porque eu acho que ainda é pouco e tende a aumentar, mas acho que você já tem está se criando uma certa cultura coletiva de homens que buscam o cuidado, né, o acolhimento psicológico a partir de vivências que têm a ver com essa questão da formação da masculinidade, com questões relativas
sempre tem alguns disparadores, né, clássicos, não sei se dá para usar a palavra clássicos, mas que são, mas em geral, términos de relacionamento ou algum momentos de ruptura, que em geral são momentos que as pessoas buscam terapia, porque Sim. Né, é a hora que a coisa ali fica apertada e tal. Mas cada vez mais há um reconhecimento, e isso tem muito a ver também com as mulheres que se relacionam por acaso com esse homem que está buscando, apontarem isso para ele, né? Colocarem isso para ele, trazerem a necessidade, né? Quer dizer, uma sensibilidade nesse momento ainda muitíssimo maior das mulheres. Tomara que cada vez mais essa diferença seja, né, diminuída, que os homens também se tornem sensíveis cada vez mais a isso, né? Mas isso ainda é muito indicado, né? É claro que já há um reconhecimento maior, né? Já é menos refratário, os homens são menos refratários também a perceber isso, e muitos já começam a ter percepções muito mais autônomas desses processos, né? Começam a reconhecer que algo não tá bom, independente de alguém falar isso para ele, né? Independente de alguém apontar e de trazer, já acende um farol amarelo ali, digamos, em algum momento, quer dizer, reconhecem no seu sofrimento, no seu modo de ser, sinalizações, né, apontamentos ali que vão ali, que ele fala, olha, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Tem a ver com machismo, tem a ver com a cultura machista, tem a ver com processos que estão ligados com essas questões, né? Essa percepção sua bate um pouco também, assim, como eu estava falando para você, eu trabalho em CAPS e na minha vida inteira, eu não sei que porcentagem, mas a maioria das pessoas que atendi são mulheres, né? E os homens que chegaram a procurar, no caso, por exemplo, no atendimento particular também, ou eles vieram com uma espécie de condição imposta pela mulher, do tipo assim, tu vai fazer terapia, porque senão a gente não vai continuar. Com queixas de ciúme, ou com queixas de algum comportamento mais agressivo, tal, e daí o cara vinha, às vezes, inclusive, era a mulher que ligava para marcar. Quero marcar para meu marido, tal. Eu falei, não, passa meu contato, se ele quiser, ele entra em contato comigo, mas ainda naquela espécie de tutela ainda, né, de cuidado da mulher ali com isso. Ou quando o cara era encaminhado pela empresa, por alguma situação dele que a empresa percebeu que, óbvio, estava atrapalhando o trabalho dele, e daí a empresa encaminha, que o cara acaba vindo também com uma espécie de obrigação, né? Falei, porra, tem que ir lá, porque senão os caras vão me demitir, né? E, assim, que eu me lembre, são as duas, e fora essa que você falou, que daí não é a área que eu atendo, mais ligado à justiça e tal, mas assim, realmente, os homens em geral, por enquanto ainda não têm procurado muito, mas tem aumentado, assim, tem aumentado, mas geralmente é por uma queixa da mulher. O homem, em geral, ele se sente, ele não entende. Eu falei, porra, tá tudo certo, tô fazendo tudo certo. Sei, mas tudo bem, ela tá reclamando, eu vou, né? Pelo menos comigo, assim, em geral é assim, mas eu espero que mude mesmo, você tem razão. Eu espero que mude. E você sabe, cara, que não sei se por burrice ou por falta de experiência mesmo, que eu tive dificuldade de passar para você, que eu passei para você antes, as perguntas, os roteiros. Eu comecei, assim, pensando em uma lógica dessa, mas não que eu seja... Tem muito ainda para chegar lá, porque o meu pensamento sempre era, depois que eu percebi, assim, você até me deu um toque primeiro, assim, era mais voltado para a questão da agressão, do tipo, da mulher como vítima, mas não é, assim, é super importante, mas o papo de hoje é mais para ver o lado do homem, né, para a gente poder conversar com o homem, e as perguntas minhas, eu falei, eu queria... As perguntas que eu estava fazendo pareciam que era para entender por que o homem age como ele age com as mulheres. Mas não é esse o objetivo. O objetivo hoje da gente entender um pouco é por que nós, homens, somos como somos. Então, para você ter uma ideia assim, e daí eu estava pensando assim, quando você vai na mídia e tal, você vê muitas questões
muitas falas das mulheres, principalmente das feministas. Então, ainda aparecem esses termos estrangeiros, mansplaining, appropriating, gaslighting, não sei o quê. Então já começa por aí. Então parece que é um viés. Posso estar falando besteira, por favor me corrija se eu estiver errado. Mas me parece que é um viés meio a mulher branca, classe média, que encontra muito mais aquele hétero top chato, esse é uma, e a mulher vítima de violência. Só que o homem não está só aí, né? O homem está no trabalho, o homem é pai, tem aquele cara também que está perdido no meio de tudo isso. Me parece que esse meio é pouco falado, e eu acho que é a maioria. É claro que a questão da agressão, da violência é a mais importante, isso tem que acabar, isso, enfim. A gente que é homem, a gente tem que aprender a ouvir não, né, das mulheres. Mas essas outras coisas parece que não é muito. Daí entra essa questão que é o nosso tema, que são as masculinidades. Isso me parece que veio primeiro com a questão da masculinidade tóxica. Me parece que essa é a primeira coisa que veio sendo falada, assim, né? Veio sendo meio que denunciada, vamos dizer assim, pela TV, pela mídia e tal. Mas assim, se a gente está falando no plural, quais que são as outras masculinidades? Explica para nós aí. Então, acho que tem uma coisa que é importante de sublinhar, que eu tenho acordo com o que você falou, no sentido de que a gente tem que ter uma mirada para a questão da masculinidade que consiga abranger diferentes aspectos, né, do que tange esse tema, né? Aliás, deixa eu só te cortar, deixa eu fazer um interrupting aqui. Tem outra coisa também que eu quero já deixar claro no começo, a gente não vai ter como liquidar o assunto hoje, mesmo porque no meio disso tem vários recortes que vai ser impossível a gente falar tudo aqui, recorte de classe, recorte de etnia, recorte de orientação sexual, de uma série de coisas, né, que não vai dar pra gente falar tudo isso, né, a gente vai falar meio geralzão aqui. Desculpa te cortar, só para deixar claro isso. Tá, não é muita coisa, né, mas enfim, eu acho que isso que você chama atenção, da gente falar das masculinidades, né, e aí um pouco de tentar, de alguma maneira, circunscrever o fenômeno mais amplo da formação dos homens, na sua heterogeneidade, tudo isso, acho isso extremamente importante, né? Acho mesmo que é um tema que é isso, é um dos caminhos que eu acho que a coisa vai ganhando, conforme nós mesmos, os homens, vamos nos habituando, nos aproximando mais dessa temática e conseguindo estar mais perto disso que nos diz tanto respeito, né? Uhum. Mas é importante frisar que essa questão da agressividade, da violência de gênero, ela é um tema muito relevante, né? Sim. Eu acho que assim, é um tema que não deve ser de nenhuma maneira descartado ou sendo colocado em segundo plano. Colocar em segundo plano, a gente pode até pensar algum nível de situação, não é colocar em segundo plano, né? Mas é ser um dos temas importantes a ser trazido. Mas eu acho que é importante frisar que tem uma centralidade muito grande de maneiras e muitas das vezes, quer dizer, a gente vive uma situação, uma condição em que isso ainda deve ser um tema muito candente. E eu acho que infelizmente, vai ser durante bastante tempo, né? Então, acho que essa é uma primeira sinalização importante, né? Uma outra coisa que a gente está falando de violência e agressividade é também violência, porque um dos aspectos que tem é que a gente se refere, quando a gente vai falar violência dos homens contra as mulheres, a gente tende a pensar em relações afetivos sexuais, né? Então, assim, né, o homem sendo violento com a sua cônjuge, a sua parceira, a sua companheira, a namorada, enfim, paquera, alguma coisa desse tipo. E a violência, ela contra a mulher, ela está em diferentes esferas, não só das parceiras e tal. Então, esta é uma dimensão importante também, a gente ficar ligado, porque há um imaginário constituído. Então, você falar da violência masculina, logo vem na nossa cabeça, o primeiro que dispara, né,
é isso. Então, é uma violência que também está em vários âmbitos, né? Em várias relações com mulheres diferentes. Isso me preocupa. Tem mais uma coisa. Isso me preocupa um pouco, porque assim, o cara que vê um comentário, alguma coisa, uma notícia, ele pensa assim, mas eu não bato na minha mulher, então isso aí não tem nada a ver para mim, né? Eu nem xingo a minha mulher, então eu não preciso ficar sabendo dessas coisas de masculinidade. E daí passa batido, né? Sim. E é isso. Faz parte desse imaginário constituído onde essa modalidade de agressão, digamos assim, tá muito em torno dela, porque ela é muito presente, ela é muito forte. Não é do nada, né? Não é do nada. Não é que alguém sorteou e falou, a agressividade que vai estar presente é essa. Porque a gente está falando de morte. Nós estamos falando de uma sociedade, exatamente. Uma sociedade onde o corpo da mulher ele é de maneiras múltiplas e diferentes, vítima, né? Quer dizer, ele sofre violências e os homens, né, de maneira muito presente, são os perpetradores disso. Então, não é à toa que é isso. Mas não é só, mas é isso, não é só as parceiras, né, as relações sexuais afetivas, então, ao conjunto, né, há uma relação com o sexo feminino, né, de diferentes níveis do que a gente pode considerar de atos de violência. E também não só com as mulheres. Então, assim, os homens, entre nós homens, os homens com as crianças, aí, meninos, meninas e outras identidades, quer dizer, com as crianças, né? Então, assim, é com outros homens, é com outras crianças, é com as crianças, né? É com animais, quer dizer, é com a natureza. Se você ampliar, é com a natureza, quer dizer, esta ideia da violência como motor da masculinidade. Às vezes é com um povo, às vezes é com uma nação. Exatamente. Então, muito bem colocado. Muito bem lembrado, viu, Marcelo? Exatamente. Às vezes é com coletividades, não é isso? Às vezes é com o espírito público. Quer dizer, você vai percebendo que esta matriz de funcionamento, de relação de poder e de controle sobre as coisas, onde uma das palavras que a gente pode identificar é uma relação violenta, ela se estabelece nos nexos sociais mais distintos, né? E aí a gente está falando de uma coisa mais complexa nesse sentido, né? Então, então é isso. Eu acho que é nesse sentido que a gente começa a pensar numa formação da masculinidade, a formação dos homens e das masculinidades, né? E aí eu acho que uma coisa importante de levantar é que isto, né? Eu acho que a gente pode dizer que são várias masculinidades, né? Como você mesmo levantou. Né, eu acho que é a questão de classe, a questão de gênero, você tem né, de questão da identidade, né, da sexualidade. Então, são religião, território, você tem um monte de coisa, né? É um aspecto que ele está imbricado, interseccionalizado, como alguns gostam de chamar, co-substanciado. Aí o povo das teorias vai inventando um monte de nome para dizer como é que. Enovelado, outro dia eu ouvi, gostei dessa, não conhecia, enovelado, que está junto com uma série de aspectos da vida social. Alguns vão dizer com todos, algumas vão dizer com todos os aspectos da vida social, e que tem a ver com esta formação e como que nós, homens, vamos aprendendo a ser homens. Né? Exato. E aí, aprendendo a ser homens, também estamos falando de uma série de coisas. Porque também existe uma vozinha, um imaginário, quando a gente fala, o homem aprendeu a ser homem. Muitas vezes a gente vai pensar logo na casa e vai deslizar para um certo tipo de família. Exatamente. Pai, mãe, filho. E muitas vezes vai sobrar para quem, mais uma vez? Para a mãe. Exatamente. Então eu já vi muitas vezes os homens falarem, se colocarem como, né, bota a culpa na mãe, né? A minha mãe fez isso, porque foi difícil, tal. Então, assim, quando a gente fala de educação, nós também estamos falando do aspecto mais amplo, que tem a ver com essa rede de acolhimento, com essa rede sociofamiliar, que tem diferentes aspectos. Muitas vezes está presente uma ausência de uma figura masculina que ofereça parâmetros para as crianças que estão se formando, parâmetros que não sejam, parâmetros que tensionem com a cultura machista de maneira geral, que apresente alternativas à cultura machista de maneira geral.
Mas não se trata só da família, seja lá o que a família, como que para cada indivíduo, esta rede primeira de cuidado ali estabelecida se apresenta como família, né? Uhum. Escola, comunidade, espaços comunitários, como a igreja, por exemplo, os espaços religiosos muito importantes, o espaço da escola muito importante, espaço de sociabilidade de formação das pessoas de maneira geral, a cultura de maneira geral. A gente estava um pouco aqui antes falando de um certo curiosidade sua que você tem com a questão da filmografia, né? Como os filmes, eu acho que você estava falando especificamente dos filmes dos Estados Unidos. Isso. Provavelmente é um determinado tipo de filme, não sei exatamente. Então, a cultura, né? Em todo lugar, como está expresso na vida de maneira mais ampla, né? Então, através dos meios de comunicação, de maneira muito presente. Então, nas ficções, em tudo isso, no marketing, né? Enfim, de maneira nos esportes, nos espaços de como se vive o esporte, o que é ser esportista. Em todos esses aspectos da sociedade, você tem uma educação, um mundo que te educa, lembrando um pouco do Paulo Freire, né? Um mundo educador, e que vai formando nós homens para sermos determinados tipos de homens, né? Determinadas, que tem sua variedade, né? Que tem sua variedade, mas que tem alguns pontos em comum. Um ponto em comum bastante evidente, que eu acho que é legal chamar a atenção aqui, é a questão de que nós temos uma espécie de, digamos, de saída comum para muitas das nossas questões várias, e aí é várias mesmo, desde a internet não tá pegando, até nesse momento de Covid, alguma situação mais delicada de saúde e tal. Sabe? Estou falando 2 exemplos, um bem besta e um bem sério, digamos assim, onde a nossa saída muitas vezes é a agressividade e a violência. Exatamente. É como se o nosso circuito de ensinar, de reagir ao mundo, tivesse totalmente habituado, né, totalmente vinculado a respostas que têm a agressividade e a violência como a sua, né, como a sua resposta, enfim, não sei como dizer, como a sua saída, enfim, como o seu comportamento, sei lá como é que fala isso. Né? Mas é isso, né? Então, esse é um dado que a gente percebe de maneira muito presente em diferentes formações de ser homem, né? Em diferentes fases da vida desses homens. Né? Então, assim, a gente estava falando, desde a mamadeira, parece que a gente já. Você falou um exemplo ótimo, a mamadeira já vem com um homem de ferro na mamadeira. Desenhado, né? Ali, a gente já recebe uma mamadeira que tem um homem de ferro desenhado. E se você pegar uma pessoa mais idosa, numa situação mais sei lá qual, né? Não sou capaz de imaginar uma agora aqui, daqui a pouco me vem, a gente vai perceber como isso também está sendo colocado para o homem mais velho, como ele vai. Isso também está colocado lá, ou seja, é um processo que atravessa a nossa vida toda de sociabilidade. E a gente praticamente não tem nenhum espaço a contrapelo disso. Né? Então, uma coisa que é muito comum mesmo, Marcos, é muito comum. A gente costuma falar 99% para não falar 99,9%. Porque é bastante comum. Acho que agora, cada vez, né, isso tende a cair, mas ainda está caindo de maneira muito devagar e tal. Nesses espaços que a gente vai fazer grupo reflexivo, é extremamente comum que seja a primeira vez na vida de homem de 20 a 70 anos, seja a primeira vez na vida deles que eles parem para perguntar e para conversar com outros homens sobre o que é ser homem. Sim. Sem ser no registro desta cultura hegemônica e tal, né? E lembrando que nós homens, de maneira geral, um mais, outros vezes, mas de maneira geral, a gente se encontra bastante, né? O homem, ele vai no futebol, ele vai no boteco, no trabalho, no almoço do trabalho e tal. A gente costuma estar em grupo, os homens costumam estar em grupo, e às vezes até mais do que as mulheres, porque as mulheres ficam em casa, né, são colocadas em casa para cuidar, e o homem sai para passear e tal. Mas é o que você falou, para falar sobre ser homem, a gente não fala. Fica parecendo assim, porra, será que se eu falar sobre isso, vai ficar parecendo que eu não sou tão homem, que eu não sei o que é ser homem? Porra, o outro não pode pensar isso de mim. O outro não pode achar que eu não sei o que é ser homem. Então, não vou falar disso, né?
Sei, é uma impressão. Claro que nós também estamos falando de uma sociabilidade hétero, né? Quando, né, eu acho que assim, os homens gays, por uma questão da cultura machista absolutamente presente, eles têm que se deparar com essa questão de maneira, né, eles não têm pra onde correr, digamos assim, né? Isso se impõe, né? O naturalizado que passa como natural é ter a heteronormatividade. Se você segue a heteronormatividade, te passa meio em branco. Em branco, aliás, até falar em branco é bom termo, porque te passa uma certa branquitude o negócio. Te passa meio como natural, é isso, tá tudo bem, né? Meio alienado, meio alheio, assim, né? Exato, meio distante né? No caso dos homens gays, isso já é imposto, porque logo que eles se percebem e vão né, colocando em questão a sua própria orientação e dão uma olhada no mundo, o mundo está falando para eles que está tudo errado, enfim. Essas coisas horrorosas que a gente sabe que acontece. E, claro, que entre uma ponta e outra, né, é uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, né, entre esse hétero, o macho alfa, alguma coisa que o valha, e o homossexual que também tem uma variedade enorme, né, todos nós somos muito variáveis na nossa humanidade e nas expressões que nós somos, existem também uma série de jeitos de ser homem, de masculinidades, né? E uma coisa que você falou aí, eu já quero puxar, que é uma das questões também, você falou assim, às vezes não, 99% desses grupos reflexivos, sejam eles por convite da justiça, sejam eles por procura espontânea, tal, eles não pararam para conversar sobre o fato a questão de ser homem, né? Você acha que quem chega ao ponto de questionar sobre isso, de conversar sobre a masculinidade e tal, tem uma tendência para se cuidar melhor em outros campos também, na saúde, na alimentação? Você acha que a questão da masculinidade mais tradicional tem a ver com não se cuidar, e quando o cara percebe que ele não precisa ser aquele... Que nem você citou a questão da Covid, né? Usar máscara, por exemplo. Usar máscara é coisa de boiola, essa porra na cara e tal. Então você vê, já usa até um termo já pejorativo e tal. Você acha que o cara que começa a lidar com a masculinidade, ele tem uma tendência a se cuidar melhor em outros campos também? A questão do cuidado vai aparecer, né? E as diferentes dimensões do cuidado vão aparecer. E aí, é claro, entra a questão do cuidado com a saúde, a questão do cuidado com outras pessoas, a questão do cuidado com as crianças, a questão do cuidado com o espaço doméstico, a questão do cuidado com a natureza, a questão do cuidado com a coletividade, a questão do cuidado com as comunidades, a questão do cuidado com um país que vive numa injustiça social gritante, né? Então, assim, o cuidado, podemos dizer que o cuidado com o outro, com a outridade, né, é um certo ensimesmamento que a heteronormatividade coloca os homens, e aí determinados homens de maneira mais presente com isso, tende a ser ferido, né? Tende-se a se colocar sobre questão essa naturalidade de um certo ensimesmamento, de uma certa autoimportância, de uma naturalidade de um lugar na sociedade que se ocupa. E aí, com isso, você coloca diretamente temas como a violência e como cuidado. O cuidado é um outro, talvez seja uma outra... É um outro lado, né? É um outro campo muito grande, com várias possibilidades de pensar, mas que, assim, como é isso, né? A violência e o cuidado formam quase uma dupla dialético, né? E aí entra a questão do diálogo, de você saber, enfim, várias coisas relacionadas a esses temas, né? Então, a gente quase podemos dizer que ter cuidado, né, nos mais diferentes aspectos, é algo que que a cultura machista, de maneira geral, não ensina os homens né, ensina talvez a serem cuidados, e ainda é um ser cuidado de maneira muito, também, muitas vezes, muito manca, né? Mas, e sempre lembrando que nós estamos falando muito, é uma hora, é um tempo rápido, né? Então nós estamos falando de linhas muito gerais, né? A gente lembra sempre dessa heterogeneidade enorme, né? Há muitas violências entre os homens, né? A formação de homens, a formação de ser homem, ela participa dessa formação de ser homem
a gente nos impor violências entre nós também. E essas violências que são impostas entre nós, é isso. Esse exemplo que nós estamos falando, quer dizer, há homens que têm mais propensão ao cuidado, há homens que vão aprendendo isso de alguma maneira, mas eles, como você colocou, tendem a ser colocados nesta cadeia hierárquica do machismo, a serem, por exemplo, identificados com palavras pejorativas que vão indicar, em última análise, o não ser homem. Né? Então, Exato. boiola é não ser homem, não ser Exato. um homem verdadeiro, não ser um homem Exato. de verdade. Exato. Então, essa negação de ser um homem de verdade, mas que de nenhuma maneira isso está presente na totalidade dos homens e nunca é de uma maneira definitiva e absoluta. Né? Então, assim, eu sou algo o tempo todo sem parar. Existem aspectos existem aspectos da minha vida que operam de determinada forma, existem outros aspectos que operam de outra forma. Né? É muito heterogêneo e muito multiforme estas maneiras de ser homem de cada homem. Né? Uhum. É claro que a gente vai tendo de maneira bastante presente por uma questão da cultura, da formação, né? Muitas vezes, muitos aspectos da vida dos homens são muito dentro dessa chave, do que a gente pode chamar de chave de violência e tal. Mas muitas vezes não é também. Né? Uhum. Muitas vezes não é, e há formas e aspectos da vida onde a gente, de alguma maneira, vai criando brechas, né? Vai furando essa hierarquia. E muitas vezes isso também é invisibilizado, né? Isso também é invisibilizado. Acho que dá visibilidade também para reconhecer esses espaços onde os homens vão conseguindo estabelecer relações que não tem a ver com essa heteronormatividade, né, com esse patriarcado, com essa cultura machista, enfim, com falocentrismo, são muitas as palavras que vão dizer disso. É importante reconhecer também, porque também se reconhece pouco. E aí, ao se reconhecer pouco, se cria também pouca possibilidade de se criar marcos culturais em que você indique isso. Então, por exemplo, o tema da paternidade é um tema que agora tem ganhado mais fôlego, mas houveram homens que cuidaram desse aspecto durante muito tempo e que não foram reconhecidos também. Por essa própria cultura, primeiramente pelos próprios homens, né? Não estou aqui apontando o dedo para nenhum sujeito ou sujeita específica. De maneira geral, na cultura não se reconhece. Então, dar visibilidade também para isso é importante, porque isso vem, de alguma maneira, vem sendo cultivado também dentro da própria masculinidade, exemplos que não são os exemplos dessa cultura heteronormativa. E, de maneira hegemônica, é muito presente essa cultura heteronormativa, né? De maneira geral. Mas é importante dar atenção para esses outros aspectos também, né? Acho legal até citar aqui uma psicóloga e doutora, eu acho que é da Universidade de Brasília, que eu sigo, a Vanessa Zanello. Ela escreveu alguns livros a respeito disso, tal, mais pelo viés da mulher, tal, mas ela fez uns estudos a respeito de grupos de WhatsApp com homens. E daí você imagina o que rolou nesses grupos, né? E ela, em alguns vídeos, algumas coisas, ela comenta mesmo do quanto que os homens, eles se atacam, e inclusive entre homens homossexuais também, às vezes rola essa espécie que você falou também de hierarquia, sabe? Mesmo entre homossexuais, tem o homossexual com traços mais femininos ou menos femininos, e até nisso os homens, eles se atacam entre si, assim. Uma coisa que você falou da paternidade aí, que você falou, não foram reconhecidos, tal. Mas, por exemplo, assim, quando um homem, por algum motivo, porque a mulher faleceu, ou a mulher realmente foi embora, e esse homem fica com os filhos e cuida dos filhos sozinho, ele é como se fosse um herói, assim, né? As próprias mulheres falam, tá vendo, esse homem ficou com os filhos, cuidou sozinho. Mas entre as mulheres, isso é quase que padrão, né? As mulheres, que nem você estava falando da questão da paternidade, existem milhões e milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro. E isso é quase... já vem sendo muito questionado, ainda bem, mas durante muito tempo isso foi muito normalizado, tipo... Ainda né? De maneira hegemônica, muitíssimo forte. Né? E daí quando um homem
faz alguma coisa, ele é super elogiado. Essa semana eu estava ouvindo um podcast lá, o título do podcast era Homens Mimados, e daí eram com 4 mulheres falando, tal, e ela falou uma coisa lá que é verdade, assim, ela citou, ela falou, outro dia, um cara lá de 40 e poucos anos postou uma foto lá de um bolo que ele fez. Ela falou, meu primeiro bolo. Daí a mulher pensou assim, porra, o cara com 40 e poucos anos, daí que ele foi fazer um bolo, quer dizer o quê? Que antes disso, todos os bolos que ele comeu foi a mãe que fez e tal, e daí depois um monte de elogios pro cara em função dele ter feito um bolo, né? Então, para você ver como ele é muito forte, esse privilégio, né, que nós homens temos, no sentido assim de que quando a gente faz alguma coisa ainda que é vista como ainda sendo de mulheres, às vezes nós homens, a gente faz muito mais por vaidade, né? Essa suposta desconstrução, né? Ah, fiz um bolo, nossa, como eu sou desconstruído, né? É uma falácia do cacete. Tem um exemplo que eu acho bom disso aí, é que é o homem quando cozinha vira chefe, né? A mulher é cozinheira, continua sendo cozinheira. Quer dizer, uma coisa completamente isso, não tem sentido nenhum, né? De uma certa perspectiva, uma perspectiva que vai pensar as relações de maneira mais igualitária, não faz sentido nenhum. Mas isso é uma construção muitíssimo presente, muitíssimo forte, né? Hegemônica, extremamente hegemônica, né? De maneira muito, muito o que vem mudando. É importante dizer que vem mudando muito por protagonismo das mulheres, né? Eu acho que exatamente. Que é importante salientar como é isso. Isso no campo da clínica, né? Você deu um exemplo muito bom para a gente observar isso. Quer dizer, como muitas vezes vem como uma espécie de ultimato para os homens fazerem isso, e eles muitas vezes vão demorar muito para reconhecer esse espaço de autonomia e de percepção de si mesmo, sem precisar de um apontamento externo e tal, né? Não que não sejam importantes os apontamentos externos, não que alguém tenha dever de fazer esse apontamento externo, né? Mas é muito importante que nós nos reconheçamos e a gente, entre nós, comece a ter espaços de reconhecimento, enfim, de conversar e de poder fazer as próprias elaborações sobre isso, né? Fazer elaborações próprias dos próprios homens e não só também entre homens, né? Quer dizer, de maneira geral, mas esse espaço bastante importante dizer disso, né? Importante que a gente tenha isso em mente, né? Tenha isso no nosso radar, né? E até essa questão que você falou que é uma luta que vem inicialmente das mulheres, e assim, é quase que óbvio isso, porque os privilegiados somos nós homens, então é natural que as mulheres que queiram mudar, né? De maneira geral, nós homens não iríamos querer mudar, por mais que mais na frente a gente vai falar até que ponto isso realmente é bom pra gente, mas a luta vem através delas. E daí, assim, o título, né, que eu escolhi foi a pergunta, né? Eu sempre gosto de colocar uma pergunta. E daí, os homens estão em crise. Pelo jargão capitalista, crise é sinônimo de oportunidade, né? Mas, assim, essa situação, assim, das mulheres querendo, com razão, buscar mais equidade, mais igualdade, compromissos mais equilibrados na relação, na vida doméstica, no trabalho e tudo, você acha, pelo que você percebe, assim, das queixas dos homens nos grupos, você acha que isso de alguma maneira é visto como ameaça? Isso tem deixado os homens meio perdidos, meio em crise? O que você acha, em geral, assim? Eu acho que na medida que esses que vão sendo galgados os avanços, né, do ponto de vista de uma sociedade mais igualitária, menos desigual, né, no horizonte uma sociedade igualitária, alguma coisa desse tipo, é compreensível que haja um deslocamento que incomode de maneira, digamos, incomode é um termo light, né, para dizer do que muitas vezes acontece com os homens, né? Então a gente fica meio fora, a gente não sabe muito o que fazer. Nesse sentido, talvez caiba
esta palavra, né, dos homens entrarem em crise ou dos homens estarem entrando em crise. Eu acho que essa ideia de uma crise da masculinidade, ela acompanha um pouco as placas tectônicas da sociedade vão se movendo, e aí as placas tectônicas da nossa formação também vão se movendo, e isso faz com que a gente fique um pouco, para dizer mais uma vez um jeito light, um pouco incomodado. Mas eu tô dizendo isso porque eu tô aqui segurando, tô aqui no meu modo light, de dizer, porque a gente Não, fica tranquilo, cara. Isso aqui é para adultos, fica tranquilo. A gente pira no rolê, né? A gente sai de si, muitas vezes é muito comum, e aí é isso. E aí, por exemplo, esse tema da agressividade vem de maneira muito forte também, né? Uma das coisas, né? Acho que um dos aspectos tem a ver com isso, que diante de muitas situações, né? Nós respondemos de maneira agressiva, enfim, de maneira violenta, não dialógica, não conversando, não cuidadosa, né, com pouco repertório do ponto de vista de mais possibilidades de lidar, a não ser de maneira a diminuir o outro e aí fazer as mais diferentes formas de violência, né? Para você matar uma mulher e se matar em seguida, assim, acabar com a vida de duas famílias, vamos dizer assim, o tamanho da ferida que nós homens temos quando essa masculinidade ela é afetada, né? Quando esse papel dessa ideia de homem aí, que nem você estava falando, a maioria que a gente pensa a questão do hétero e tal, quando a gente não consegue performar dessa maneira, né, diante da sociedade, diante dos outros homens, a gente prefere morrer, a gente prefere matar outra pessoa e morrer em seguida do que seguir a vida em frente, né? Isso é demais, cara, isso é uma ferida grande demais, né? Você percebe isso nos grupos, de que maneira isso aparece? Assim, você falou, por exemplo, que você trabalha com grupos reflexivos de homens que foram enquadrados na Maria da Penha também, né? Então, homens que chegaram a agredir, de alguma maneira, alguma mulher, né? E aí? São autuados, né? Eles são autuados. Tá. Eles estão sendo tão sob júdice, né? Acho que é assim que fala, Tá. não sei. Tá. Não foram declarados culpados, então não necessariamente aqueles investigação homens ainda, né? Que estão ali, eles foram denunciados, né? E também é importante dizer que esses homens que estão ali autuados, porque também é uma coisa que mora no nosso imaginário, quando a gente fala agressores Maria da Penha, agressores, a gente imediatamente, né, pelo menos na maioria das vezes, a gente já se coloca no imaginário um homem agredindo uma mulher de maneira muito intensa e fisicamente, né? Então, pensa logo num cara enchendo de porrada uma outra mulher que é a sua parceira afetiva sexual. Isso é o imaginário né? As pessoas estão nos assistindo, muito provavelmente, né, de uma maneira mais essa ideia comum, como se diz, vem logo isso. Então, a Lei Maria da Penha prevê diferentes formas, né, de violência, que ela não tem, inclusive violência simbólica, violência financeira, né, tem várias coisas que vão um pouco forjando isso, né. Nos nossos grupos reflexivos, que a gente não recebe determinadas, não sei como é que é, esse negócio de direito eu sou ruim, cara, mas é um negócio de tipologias ou alguma coisa assim que a gente não, casos mais graves não chegam, não nos chegam, né? Tá. Então lá entre nós, nós temos diferentes formas de agressão que está previsto pela lei como uma infração prevista na Lei Maria da Penha. Mas não é incomum, né? Não sei se bastante comum, mas não é incomum que sejam casos onde isso aconteceu de maneira uma agressão física, uma agressão um pouco mais forte, aconteceu de maneira a primeira vez ou é um processo que é recente, né? Não há assim muitos casos lá de maneira tão presente de violências sistemáticas há muito tempo, né? Eu acho que tem uma coisa que é super importante de salientar, super importante, que a Lei Maria da Penha, ela opera num nível de mudança de uma subjetividade coletiva bastante importante. E um dos elementos importantes disso é que há um instrumento numa sociedade onde oferece muito poucos instrumentos
para as mulheres exigirem seus direitos e lutarem contra esse tipo de coisa, a Lei Maria da Penha vem cumprir um papel importante na medida que elas têm uma medida legal possível de ser tomada contra agressores ou possíveis agressores, no caso dos autuados, né? Então, muitos casos lá são casos assim, que a Lei Maria da Penha é utilizada no sentido de falar, olha, agora existe a Lei Maria da Penha. Se você fizer isso, eu tô te colocando sobre a Lei Maria da Penha, porque esse é um instrumento que agora eu sei que eu tenho para usar, né? Então é isso, né? São variados tipos, é isso que eu estou dizendo. Estou querendo dizer que, além de não ser só com as parceiras, companheiras, namoradas, mulheres, são variados tipos, né? Então, por exemplo, às vezes é patronal, já aconteceu de patronal, outros membros da família, outras mulheres da família que por diferentes motivos também colocam, né? Então são muitos os casos, né? Claro que a maioria dos casos tem a ver com as relações afetivos sexuais, né? Isso, né? E aí você tem bastante também casos relativos à violência física, né? Mas é só para sublinhar que não é esse imaginário imediato que a gente tem, ele não corresponde ao grande número de possibilidades que estão ali sendo acolhidas naqueles grupos reflexivos. São muitos e muitos exemplos de diferentes ordens, né, que estão ali presentes e tal, né. Estou dizendo isso para sempre tentar, de alguma maneira, mostrar a pluralidade, a multiplicidade, a heterogeneidade. Né, tentar um pouco apontar, de uma maneira, sublinhar que este imaginário é um imaginário que ele tem sua razão de ser. Ele não vem do nada, né? Não é um bingo. Construído. Não tem uma razão de ser. Não, estou construído e concretamente acontece. Né? Concretamente, sim, assim, ele acontece de maneira. Então mas ele é uma parte do que acontece. Né? Você tem é um fenômeno muito mais amplo e que com muito mais matizes do que a violência física, né, de um homem com a sua parceira afetivo, sexual, enfim, sua namorada, mulher e, enfim, companheira, né? Eu queria pular agora pro lado mais otimista, um lado mais positivo da coisa. A gente falou muito da construção desse homem aí, desse macho e tal, beleza. Mas e daí, o que a gente pode fazer, o que nós homens podemos fazer nos diversos âmbitos aí, em casa, no trabalho, na vida social, para melhorar? O que você acha que... A gente fala, hoje a palavra é desconstrução, vou desconstruir e tal. Tá, beleza. Mas o que é desconstruir? É botar tudo abaixo e aí? O que dá pra gente, nós homens, fazermos para melhorar a coisa? Eu acho que o reconhecimento é importante. Existe um dado que todos nós homens, de alguma maneira, dentro da especificidade que somos, né, ou quase a totalidade dos homens, não sei se dá para dizer todos, porque sempre falar de todos é sempre muita gente, né? Não dá. Mas, assim, mas hegemonicamente, de maneira muito significativa, uma fração importantíssima, algo do tipo, na especificidade de cada um, né? Então, assim, né, territorial, questão da raça, questão do gênero, questão da classe, questão da religiosidade, né? Fomos sociabilizados em processos de tornar-se homem é um processo violento. Tornar-se homem é um processo que as etapas que a gente vai passando, ou as vivências que a gente vai tendo, para nos tornarmos os homens que se esperam, que uma cultura patriarcal machista espera que nós sejamos, é um processo de violência. Uma criança não se torna uma aberração cognitiva, como vários que a gente tem visto aí nos nossos poderes constituídos aí, é uma aberração cognitiva, humana, de todas as naturezas possível, do nada. Né? Há processos de violência, e não estou querendo dizer, estou querendo tirar a responsabilidade dos homens, e ainda mais esses mais horrorosos aí. Mas o que eu estou dizendo é que há um processo de educação, e que é uma educação violenta, com base na violência. Então é também por isso que nós encontramos tantas dificuldades. Também.
São vários fatores. Mas um fator importante, que às vezes não é muito salientado, é a questão do privilégio, que é um que é bastante salientado. Eu acho que é muito importante que seja mesmo, porque ele está inegável isso, né? Mas também há processos de muita violência que nós somos submetidos para irmos nos tornando os homens que somos. Então, um primeiro reconhecimento desses processos é importante, né? Quer dizer, entender que nós, de alguma maneira, somos sociabilizados em processos de violência contra nós mesmos, né? Quer dizer, nós também passamos por processos de violência que nos ensinam a ser extremamente violentos com todos, com nós e com a geral. Sim, entendeu? sim. A formiguinha e com o pássaro que está passando no céu, com as mulheres, com os homens que não seguem o que a gente imagina que deve ser homem, com as crianças, com os velhos, enfim, com a comida, com o nosso corpo. E ao reconhecer isso, e aí talvez se aproximar disso que você pode ter chamado de uma ferida, mas que eu acho que é um termo inclusive utilizado e tal, mas é um pouco a gente nos aproximarmos disto que é uma dificuldade, né? É uma dificuldade e é uma muitas vezes ausência de instrumentos, ausência de ferramentas, dificuldades de lidar com situações da vida, a não ser respondendo dentro da naturalização desta cultura machista. Então, me parece que um primeiro passo importante é nos reconhecermos. Então, quando você diz, por exemplo, de uma pessoa que chegou lá porque uma outra pessoa indicou ela, por exemplo, a namorada, ou alguma coisa assim, se você não for lá, a gente não vai mais ficar junto, ou alguma coisa do tipo. E esse cara lá falando, bicho, eu vim aqui porque a fulana pediu pra eu vir, porque não sei, ela tá viajando e tal. A coisa talvez ganhe algum sentido e alguma possibilidade daquilo que um dos nomes, que é o que você trouxe, possa ser desconstrução, quando esse cara percebe que talvez não seja uma viagem da outra pessoa, ou de outras pessoas. E assim, talvez nesse aspecto, ele tem uma trajetória, tem uma trajetória de vida dentro do mundo que ele viveu, dentro do mundo que ensinou ele, que ele foi aprendendo, reproduzindo, foi criando esse mundo e o mundo foi criando ele, que talvez corresponda a momentos que o tornaram mais com menos possibilidades de se realizar enquanto humano, com menos possibilidade de cuidar de si, cuidar dos outros, de realizar uma vida social mais plena, menos vinculada a hierarquias onde a violência está muito presente, né? Isso não necessariamente, aliás, não é um processo muito fácil, né? Muitas vezes é um processo que indica incômodo, dor, e aí também cabe a palavra desespero, cabe a palavra, né, fica completamente fora de si, e é isso que a gente vê quando você, um exemplo, por exemplo, desse que você falou, né? Se sentir permitir a própria vulnerabilidade, essa coisa da fragilidade, da vulnerabilidade, da própria, né, das próprias, se permitir perceber uma humanidade, né, que a gente somos seres em aberto e em convivência constante, e que isso opera de várias diferentes maneiras, né? E na formação de um homem também opera com violência, né? Para você ver daí o papel muito importante da gente, da psicologia, tanto psicólogos homens quanto mulheres, ou outras definições assim, da gente não pegar o cara e já ir tacando pedra, né, do tipo que nem esse exemplo que a gente falou aqui, da mulher que manda o cara ir fazer terapia. E daí seja óbvio, a mulher psicóloga ali atendendo, chega e fala, porra, cara, mas tu foi escroto mesmo, né? Pensa bem, ó, o que você fez com a mulher, cara? Numa dessa o homem se fora. A gente tem que tomar cuidado, né, pra gente também estudar isso, né? Eu, pelo menos na minha formação, eu não tive nada voltado específico para os homens, entendeu? Eu não tive, né? Não sei se você teve na sua, assim. A gente sai com a teoria tal, mas esse lance de masculinidades e tal, e é fácil a gente, às vezes, criar um processo de contra-transferência ruim, negativo, em relação a um homem que vai buscar ajuda, mas ele foi agressor, por exemplo. Não é fácil, né?
E daí, assim, você falou da questão do reconhecimento da violência, desse processo violento desse processo de educação que ensina a violência tal. Só que assim, se a gente aprender isso, nós homens, a gente vai perder, a gente vai ganhar muita coisa, mas a gente vai perder um pouco de coisa também, né? Vai perder alguns privilégios, talvez perca alguns amigos, tal. Vale a pena? Uma coisa que eu acho que é muito visível assim nos trabalhos que a gente faz é como esse reconhecimento e essa assunção de um processo de passar a cuidar disso, a se aproximar dessa questão, ela é muitas vezes acompanhada, isso é uma imagem que vem de maneira muito presente, como eu tirei um peso de cima de mim muito grande. Legal. Uhum. Legal. Essa sensação de que um aperto enorme, né? Relações um pouco, descrições como essa, né? Um aperto enorme, um peso muito grande, uma possibilidade de fazer coisas que me dá uma leveza ou que me dá uma coisa. É claro que tudo isso dentro dos processos próprios que a gente sabe dessas descobertas e de tudo isso, sim, vai e volta, vai um canta de um jeito, outro canta de mais de outro jeito, ali vai assim, ali vai assado, mas de maneira geral é um processo que também, que isto muitas vezes tem um significado e tem uma importância na vida das pessoas, que faz com que muitas vezes o que é chamado, né, de maneira bastante presente agora como perda de privilégio, como abrir mão de privilégio, muitas vezes isso é colocado sobre uma relatividade, inclusive, né? Por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo bastante simples aqui, assim, só para a gente também, por exemplo, a descoberta do que significa cuidar de uma criança, muitas vezes é passada para nós, ou de ter uma relação igualitária com uma outra pessoa, num caráter amoroso, afetivo, sexual, é passada como assim, olha, isso me preenche, isso me dá uma humanidade, me preenche tanto que aquilo que eu perdi pode nem ser visto como uma perda, muitas vezes. Exato. Isso é uma possibilidade, tá? Estou dizendo que essa possibilidade, sim, ela existe. Ela existe, sim, e ela acontece, e ela está presente, né? E dentre muitas outras, mas esta possibilidade que muitas vezes não é tão falada, acho que é importante sublinhar que ela existe, né? Então, esse perder o peso, esse se sentir menos, carregando menos essa pedra que você tem que arrastar por uma série de fatores, muitas vezes é descrito como algo que vale muito a pena estar dentro disso. E nisso participa diretamente um reconhecimento do outro, né, das outras pessoas, das outras, sim, coisas. Isto vem como reconhecimento da humanidade presente nas coisas, da sensibilidade presente nas coisas, da efemeridade das coisas, né? É um aspecto que a gente pode, talvez, uma palavra que caiba é estar mais sensível, ganhar uma sensibilidade, e que isso se reflete numa percepção de como um comportamento violento pode ser violento. Algo que não era visto antes como uma violência passa a ser visto como uma violência. Nos mais diferentes aspectos, né? Então, acho verdade. Que essa é uma das faces, né? São muitas as faces, né? Sempre gosto de sublinhar isso, mas essa é uma das faces que eu acho importante, né? Ainda mais assim, quando estamos falando sobre masculinidades entre homens aqui, e tentando, de alguma maneira, refletir, dar uma certa visibilidade para aspectos que estão menos sobre os holofotes, digamos assim, nessas temáticas. Acho que essa é uma coisa importante de sublinhar nesse momento. Só para a gente encerrar, eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Márcio, que é um pouco e é normal que isso aconteça, né? Eu acho que a gente ficou falando muito dos aspectos interpessoais, falamos da cultura, falamos de coisas assim, em alguns momentos, né? Eu sempre que posso vou chamando a atenção para outras dimensões, que não só a dimensão da relação direta, e principalmente a relação só entre homens e mulheres, mas homens entre homens entre outros, né, entre outros seres, enfim, das mais diferentes formas, mas acho que é importante chamar a atenção para uma dimensão coletiva mesmo desse processo, né?
Eu acho que a gente tem o machismo, a cultura patriarcal, enfim, qual o nome que se queira dar, ela é algo que ela opera de maneira muito coletiva, de maneira muito presente, né? Então ela pode estar presente, ela está presente nas comunidades, ela está presente nos partidos, ela está presente nas igrejas, ela está presente dentro de casa, ela está presente na escola, como a gente foi falando. E a gente vive um momento político na sua magnitude mais ampla e tal, de uma presença altamente perniciosa, bizarra. Faltam as palavras para dizer do que está colocado para nós hoje nos âmbitos principalmente do nosso governo federal. Exatamente. Então, assim, a produção do genocídio, a produção dessa mentira institucionalizada, metade do país está fora da linha da segurança alimentar, existe um genocídio sistemático sendo produzido pelo governo Bolsonaro. E é importante que a gente perceba também um aspecto muito forte, um aspecto do patriarcado, da cultura machista, de uma série de coisas que a gente trouxe aqui. De dominação. De violência, de não assumir, de totalmente refratário a qualquer nível de avanço, né? De um retorno profundo a pautas que estavam começando a caminhar. Então, e isto tem tudo a ver com nós, com essa formação de ser homem. Né? Exato. O tal do excrementíssimo lá com os 3 patetinhas dele lá são uma metáfora bizarra do que é, do nível que pode chegar a concretização, a síntese histórica do que pode ser essas práticas da violência patriarcal sendo personificadas por figuras de poder, né? Então só chamar atenção para essa dimensão. Sim, eu acho que é uma dimensão muito importante, né? Sim, e tá todo dia na televisão, tá todo dia na internet, tá todo dia em todo lugar, né? Eu considero que é reacionário, né? Nem conservador, é reacionário, né? Quer voltar naquela lei que eu lembrei lá da surra corretiva da mulher, né? Enfim, é reacionário. É nesse nível, né? Nível. A gente tá diante nesse nível. E aí tem uma temática importante que assim que a gente fala muito, que há uma dificuldade. Eu acho que é isso. É uma dificuldade mesmo, uma dificuldade que é um silêncio, que não é uma dificuldade, é uma dificuldade assim, nós de alguma maneira nos posicionarmos, sabe? Eu acho que os homens têm que deixar de maneira, aqueles que percebem a bizarrice disso. E aí os estudos, né, as feministas vão falando, homens também vão estudando isso, a história de um certo pacto. Há um pacto da masculinidade e que muitas vezes o silêncio pode ser uma pactuação que nós aprendemos a fazer e não conseguimos quebrar esse pacto. É então, difícil. Assim, na medida que se coloca uma bizarrice tão extrema desse nível, um lado, porque a vida é dialética, um dos lados é que fica mais grotesco a gente silenciar diante disso. E talvez a gente se sinta mais autorizado ou mais encorajado para se posicionar e quebrar algum nível de pacto ou de algo que exista com esse tipo de bizarrice. É uma coisa assim, ela passa qualquer possibilidade mínima de uma sociabilidade justa. Então, então talvez, assim, para nós, a gente observar isso, observar cada um de nós, como às vezes a gente não é o que falam, por exemplo, do racismo, né? Não é só não ser racista, é ser antirracista. Sabe? Exato. Não é só ser contra essa bizarrice, não é só perceber que essa bizarrice é e falar eu não faço. Ser contra. Isso. É se afirmar diante, nos espaços que seja possível, se afirmar contra esse tipo de coisa. Tipo, eu não sou esse homem. Nós não somos esse homem. Né? Há homens diferentes desses homens aí. Que é isso? Sabe? É uma ofensa é uma ofensa para a humanidade a gente ser pautado por esse tipo de régua, pelo amor de Deus, sabe? Sim. Né? Então, eu acho que faz parte de nós homens também falarmos isso. É importante que nós homens nos coloquemos, nos juntemos, tenhamos vozes coletivas que se apresentem diante desse nível de vários níveis, né? Mas acho que nesse nível que se coloca fica mais urgente, né? Se mostra de maneira mais explícita essa tarefa, essa necessidade, né? Eu acho que a palavra principal, já vou encerrar já, a palavra principal é urgente, porque ano que vem a gente tem eleições. Então é urgente mesmo, né? Se tiver eleições, né? Não sei também, mas enfim, espero que tenha. Bom,
A gente tinha aprontado antes a questão dos contatos, né? Eu vou apresentar aqui já o contato do coletivo que você falou, né? Da qual você faz parte. Se você quiser falar outro, né? alguma Que é coisa. diferente. Não, é um coletivo, uma das coisas que a gente pauta, que eu verdade. tenho, o meu trabalho é com psicologia da descolonização em América Latina, e a gente tem esse coletivo, né? Somos eu e mais algumas pessoas, que a gente toca esse coletivo, que é esse que está no Instagram, né? Tá, o outro eu não achei, na verdade, que você falou. Não, então, eu tinha falado se por acaso eu faço atendimento clínico, se as pessoas que ou quiserem conversas, ou grupos reflexivos, enfim, se as pessoas tiverem interesse, por acaso, buscar o meu contato, para conversar comigo, para a gente ver, pra gente ver alguma coisa, caiu o café ali. A gente ver alguma coisa. O Saci que resolveu aprontar, não é que eu tô dando meu contato, você aparece. Aí é isso, para entrar em contato comigo, estou à disposição aí para trabalhos, para conversas. Então tá aí. No Facebook, você procure Bruno.Simões.562. Você vai procurar Bruno Simões e vai aparecer um monte de Bruno Simões lá, né? Mas o usuário mesmo no Facebook lá é Bruno.Simões, sem acento, .562, né? Que é o que o Facebook mesmo cria, né? Bruno, eu só tenho a te agradecer. Você estava me contando um pouquinho a sua rotina aí. Eu sei que é corrido para você. A vida em São Paulo, de maneira geral, já é um pouco mais corrida do que aqui no litoral, no interior, né? Os deslocamentos, em geral, são um tanto complicados, tal. Saudade dos deslocamentos, viu? É verdade. Nesse momento, nem deslocamento está tendo, no meu caso, né? Que sou uma faixa específica, estou conseguindo estar isolado, mas enfim, continua, a mola doida de São Paulo continua mesmo nesse isolamento. Eu imagino. Muito doido. Eu queria mandar publicamente uma saudação e um beijo para ela, né? Grande colega, amiga, compa, muito legal pela indicação, né? Acho que é isso, né? Quando veio para mim a notícia, quando você me falou dela, eu nem fui atrás de buscar saber quem era você, quem não era essa legal, porque sabendo que vinha da Ellen, tenho certeza que era isso. Era um momento legal, importante, tal, uma pessoa. Sim, ela é uma querida mesmo. Ela fez até uma live essa semana também com uma colega falando de imigrantes, de imigração, tal, um trampo que ela tá vendo aí, o atendimento online e tal. Era uma querida mesmo, né? E graças a ela te conheci, a gente fez um papo super legal, que eu avisei no começo que não era para ser conclusivo, era só um aperitivo, assim, quem sabe numa outra, quem sabe numa próxima aí a gente fala mais, tal. É um assunto que me interessa bastante, sim. Marcio, muito obrigado também pelo convite, viu? Valeu, gente, todos que assistiram aí. Beijo no coração, muito obrigado aí pela paciência de me ouvir. Bom descanso e sucesso nos seus trabalhos aí. Valeu, abração.